Olá pessoal, no vídeo passado dessa sequência que eu criei para contar um pouco das minhas histórias pessoais e profissionais, eu te contei como eu fui reprovado na minha primeira entrevista de emprego, basicamente porque eu não falava inglês e a segunda etapa da entrevista tinha sido inglês. E eu te expliquei também como essa reprovação foi na verdade a melhor coisa que poderia ter me acontecido, já que eu transformei ela em combustível para eu evoluir uma fraqueza na minha vida. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como eu fiz para sair de um inglês praticamente zerado para um inglês fluente em apenas 7 meses, até eu ouvir do mesmo entrevistador que tinha me reprovado antes dizer que o meu inglês naquele momento estava melhor que o dele. Mas olha, eu já vou te adiantar uma coisa muito importante. O que aconteceu na minha vida nesses 7 meses foi muito extremo. E se por acaso você está passando por algo parecido na sua vida, deixa eu deixar bem claro, você não precisa seguir exatamente o que eu vou te contar aqui. A minha intenção é te mostrar que às vezes, para conseguir grandes conquistas e de maneira rápida na nossa vida, a gente tem que tomar algumas atitudes extremas. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que eu fiz isso e por que, principalmente, essa estratégia funcionou para mim. Essa história envolve muito estresse, muito trabalho, muita vergonha, muito desconforto também e muita superação. Se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, meu nome é Gabi Oliveira e eu trabalho como engenheiro em plataformas de petróleo na Austrália há praticamente 10 anos. E aqui no meu canal no YouTube, eu compartilho um pouco das minhas experiências pessoais, minha trajetória profissional e eu também te conto histórias reais do mundo marítimo e offshore. Então, se você se interessa por conteúdos assim, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nada. Agora vamos lá, deixa eu te contar que história é essa de sair de um inglês zero à fluência em apenas 7 meses. Eu vou te deixar aqui o vídeo onde eu conto a história de por que eu decidi sair do país para aprender inglês e por que eu escolhi a Austrália especificamente. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu fiz para acelerar esse meu processo de aprendizado, já que eu sabia que eu tinha apenas 7 meses. Isso porque, depois que eu fui reprovado na minha última entrevista de emprego, eu voltei no RH da empresa e perguntei para eles quando eles iam abrir o processo de novo, o processo para engenheiro trainee. E eles me informaram que em aproximadamente 7 ou 8 meses eles abririam de novo o mesmo processo. E naquele momento eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar e fazer de novo a mesma prova. Então eu tinha mais ou menos 7 meses para sair praticamente de um inglês zerado para um nível suficientemente bom para passar numa entrevista em inglês em uma multinacional de respeito. Quando eu cheguei aqui na Austrália para estudar inglês, tinha sido a minha primeira vez na vida fora do Brasil. E eu fiquei completamente impressionado com tudo. Eu fiquei muito empolgado, eu parecia uma criança. Mas eu sabia muito bem que eu tinha vindo para cá com um objetivo. E eu não podia perder o foco. Eu vim aqui especificamente para aprender o tal do inglês. E já 2 dias depois que eu tinha chegado, eu comecei as minhas aulas na melhor escola de inglês que o meu dinheiro conseguiu pagar naquele momento. E eu comecei a estudar cedo e à tarde, todo santo dia. E todo dia, depois da aula, eu saía perguntando para todo mundo, na maioria das vezes para brasileiros, claro, porque o meu inglês ainda era horrível, se alguém sabia de alguma vaga de emprego. Algum lugar que estivesse procurando gente, algum lugar que tinha alguma coisa para eu fazer, porque eu precisava me manter e eu queria mais exposição à língua inglesa. E já na terceira semana, depois de perguntar praticamente todos os dias, eu consegui a minha primeira entrevista de emprego em um pub. E essa entrevista de emprego foi muito engraçada, acho que eu não vou esquecer nunca dela. O gerente do pub chegou para mim e perguntou se eu falava inglês. E do jeito que eu respondi ele já percebeu na hora que o meu inglês estava longe de ser um inglês bom. E ele chegou para mim e falou: ó, não se preocupe, tá tudo bem. Você não precisa falar inglês porque você vai trabalhar coletando copo. E copo não conversa. E assim basicamente começou a minha carreira profissional internacional. E aí, durante mais ou menos uns 6 meses, a minha rotina foi exatamente a mesma todo santo dia. Eu estudava cedo e à tarde na escola e à noite eu trabalhava no pub coletando copo até tarde. Esse trabalho no pub foi muito bom para mim porque mesmo não falando, eu ficava ouvindo as pessoas conversarem. Então eu tinha exposição em inglês basicamente a noite inteira. Eu trabalhava mais ou menos até umas 2 horas da manhã, então essa exposição já foi meio que destravando meu ouvido. Só que mesmo assim, eu sabia que o meu tempo ainda era muito curto. Eu sabia que eu precisava de algo mais. Nessa velocidade, eu não ia conseguir alcançar meu objetivo a tempo. Naquele momento, eu já estava completamente fora da minha zona de conforto, mas eu queria sair um pouquinho mais ainda. E eu não queria desperdiçar tempo nenhum com nada. Foi aí que eu descobri que na escola que eu estudava, iria começar um curso intensivo de preparação para a certificação do Cambridge. Só que tinha um detalhe, para eu entrar nesse curso, eu tinha que fazer uma prova de nivelamento, ou seja, de acordo com a nota que eu tirasse,
eu ia ser colocado na sala com pessoas com o mesmo nível de inglês que o meu. E eu sabia que se eu fizesse aquela prova com o nível que eu tinha naquele momento, eu cairia no básico, não tinha como fugir. E começando no básico, eu iria evoluir devagar, evoluir no ritmo de uma pessoa que está começando do zero. Só que eu não tinha tempo para isso. Eu só tinha 7 meses. Eu não poderia começar simplesmente do zero e evoluindo devagarzinho, normalmente, seguindo nível por nível. Eu tinha que dar um jeito de acelerar o processo. E eu queria mais pressão para me fazer estudar o máximo possível. Eu sabia que eu precisava me colocar num ambiente onde eu fosse o pior da sala, que aí eu tinha que estudar mais e eu ia me obrigar a evoluir mais rápido. E conversando com pessoas na escola, pessoas aleatórias, pessoas que eu sabia que já tinham feito essa prova, eu descobri que as provas para entrar nesse curso do Cambridge basicamente era a mesma, ou eram muito parecidas. Então eu tive uma brilhante ideia. Eu fui atrás de quem já tinha feito exatamente aquela prova antes e saí pedindo dicas e talvez, quem sabe, até se alguém lembrava de alguma questão específica que tinha caído na prova, porque vai que é a mesma. E aí, imagina o que aconteceu. Deu certo. Eu fiz a prova, tinha muitas questões que foram exatamente as mesmas e eu já sabia como funcionava a prova porque eu tinha conversado com esse pessoal. E aí eu passei. E eu passei num nível muito acima do meu nível real de inglês para aquele momento. Naquele momento específico que começou a parte mais difícil de toda essa história da minha primeira vinda aqui para a Austrália. E você vai entender exatamente por quê. Começaram as minhas aulas e eu era de longe, como eu já imaginava, o cara com o pior inglês da sala. E no começo eu passei muita vergonha. Era quase traumatizante. Imagina, eu chegava na aula tremendo, porque eu não conseguia entender praticamente o que a professora falava e eu não conseguia me comunicar com as outras pessoas na sala. Então eu vinha todo mundo batendo papo, às vezes as pessoas tentavam até conversar comigo, mas não saía comunicação, porque eu não entendia e às vezes quando eu conseguia entender alguma coisa, eu não conseguia falar direito. E aí, todo dia, quando eu saía da sala de aula, eu pensava, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Eu não quero mais passar essa vergonha, eu preciso dar um jeito de passar menos vergonha amanhã, porque hoje foi complicado. E adivinha o que isso fez comigo naturalmente? Isso me obrigou a estudar muito mais. Isso me fez estudar mais do que todo mundo, antes e depois da aula. Simplesmente porque eu não queria mais passar aquela vergonha. Tava muito pesado. E aí na aula eu comecei a ser o cara que mais prestava atenção, o que mais anotava, o que mais estudava, o que mais se dedicava. Eu não fazia só todas as tarefas que eram passadas para o próximo dia. Eu li os capítulos inteiros antes de ir para a aula que seria dado no dia seguinte. Eu já me preparava e já tentava imaginar as possíveis perguntas ou possíveis assuntos que seriam discutidos naquele dia para eu poder tentar um diálogo e não passar tanta vergonha. E isso fez o meu inglês evoluir numa velocidade muito rápida. De um mês para o outro eu já comecei a sentir a diferença para falar, para entender. Eu estava cada vez mais confiante e passando menos perrengue no dia a dia na sala de aula. E isso para mim foi muito satisfatório, consegui sentir essa evolução, foi uma sensação muito boa. Se eu tivesse entrado no meu nível básico, eu teria provavelmente aprendido também, mas com toda certeza absoluta eu ia aprender num ritmo muito mais devagar. Mas ali naquela sala onde eu estava completamente fora da zona de conforto, eu tive que dar um jeito de acelerar o processo. E isso fez toda a diferença. E como se não desse para eu ter ainda mais exposição na língua inglesa, depois de mais ou menos uns 2 meses estudando nessa sala de aula e tentando evoluir o mais rápido possível, eu conheci uma menina que estudava nessa mesma sala de aula. Ela era da República Tcheca e ela tinha um inglês muito melhor que o meu. E a gente foi se aproximando. Quando o meu inglês começou a melhorar, a gente começou a conversar mais, eu comecei a me interagir mais com ela. E aí, automaticamente, a gente foi se aproximando e se aproximando cada vez mais e no fim das contas, a gente começou a sair junto. E aí a gente praticamente teve aí um mini namoro durante os meses restantes até o dia que eu saí da Austrália e voltei para o Brasil. E aí, pronto. Agora, quando eu não estava estudando ou trabalhando, eu estava conversando com ela em inglês e ela tinha um inglês muito melhor que o meu. Então, praticamente, essa convivência com ela não deixava de ser um estudo de inglês para mim. E aí o meu cérebro basicamente não tinha folga. Ele não tinha escolha. Ele tinha que aprender. Ele tinha que dar um jeito. Ou aprendia ou aprendia. Agora, imagina toda essa intensidade de inglês, de exposição, de estudo, essa situação toda que eu me coloquei durante 7 meses seguidos, todos os dias. Imagina o esforço que eu obriguei o meu cérebro a fazer.
porque no fim desse período, a minha relação com o inglês já era completamente diferente. Eu já estava muito mais confiante, tanto para conversar quanto para ouvir. Eu conseguia manter um diálogo, eu estava seguro de verdade, eu entendia as pessoas, eu conseguia bater um papo. Eu tinha aprendido um segundo idioma e eu estava muito orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido atingir esse meu objetivo em tão pouco tempo. E conforme o planejado, aproximadamente aí uns 7 meses depois que eu cheguei na Austrália, o RH daquela mesma empresa que tinha me reprovado antes entrou em contato comigo e me informou que no mês seguinte haveria um outro processo seletivo para engenheiro trainee. Basicamente o mesmo processo que eu tinha reprovado uns 8 meses atrás. E o que eu fiz? Eu fechei o curso na escola e passei praticamente um mês na Tailândia para aproveitar essa oportunidade, né? E aí eu voltei para o Brasil 2 dias antes da minha entrevista. Eu fui direto para Angra dos Reis fazer o mesmo processo de novo. Chegando lá, eu passei facilmente pela primeira fase das provas e na segunda fase, a fase onde eu tinha sido reprovado, imagina o que aconteceu. Eu fui fazer essa entrevista em inglês novamente, bater esse papo, responder perguntas técnicas, conversar em inglês e quem que me entrevistou? Exatamente o mesmo cara que tinha me reprovado 8 meses antes. E a entrevista foi uma coisa assim, maravilhosa. Eu bati um papo completamente tranquilo com o cara, muito de boa. E quando acabou essa entrevista, essa pessoa me disse uma frase que marcou minha vida e serviu como uma comprovação para mim que basicamente não existe limite nenhum quando a gente está realmente decidido a conquistar alguma coisa na nossa vida. Ele disse para mim: Gabriel, olha, eu não sei o que você fez, mas há 8 meses atrás você praticamente não falava nada de inglês. E agora o seu inglês está bem melhor que o meu. Parabéns. Essa frase eu carrego comigo até hoje, porque ela foi para mim uma recompensa clara de um esforço absurdo que eu fiz. E aí eu passei no processo e comecei a trabalhar em uma multinacional referência mundial na construção de plataformas de petróleo. A minha intenção com esse vídeo não é mostrar que eu sou diferente de ninguém, não é mostrar que eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Eu quero mostrar que, como todo mundo, eu passei e passo por reprovações na minha vida. Reprovações na área pessoal, na área profissional e por aí vai. Mas a maneira que eu tento lidar com essas reprovações na minha vida é o que eu quero deixar bem claro aqui. Porque essa atitude, ela tem me ajudado a alcançar grandes conquistas na minha vida. Eu sempre tento transformar a tristeza, a frustração de alguma reprovação que eu passo na minha vida em combustível. Combustível para provar para mim mesmo que eu posso ser melhor do que aquilo. E olha, eu farei vários outros vídeos nessa série mostrando outras situações que eu fiz exatamente a mesma coisa e como funcionou. E nesse episódio aqui, nesse episódio específico da minha vida, eu tinha basicamente 3 coisas muito claras na minha mente depois que eu fui desqualificado naquela entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego que eu sonhava em passar. Eu sabia que eu tinha um prazo muito curto e eu tinha um objetivo concreto. Eu sabia exatamente o que eu queria. E aí o que eu fiz? Eu criei um ambiente onde eu não tinha alternativa a não ser aprender, a não ser evoluir, resolver essa fraqueza pessoal que eu tinha naquele momento. E eu não procurei o caminho confortável, muito pelo contrário, eu fui atrás do desconforto máximo. Eu me expus basicamente o dia inteiro à língua inglesa, não tinha como eu ter mais exposição a essa segunda língua, era cedo, à tarde e à noite literalmente. Eu aumentei a pressão num nível máximo, um nível completamente extremo. E qual a consequência? Isso fez o meu aprendizado acontecer numa velocidade completamente diferente. Eu, pessoalmente, sempre achei que aprender um segundo idioma é um dos maiores desafios que você pode propor para o seu cérebro. Isso porque não existe mágica. Não dá para você pagar alguém para fazer isso por você. É você com você mesmo. Então, quanto mais esforço, maior e mais rápido vai ser o seu resultado. Eu quero deixar bem claro aqui que eu conheço pessoas que aprenderam inglês sem nunca terem saído do Brasil. Isso também é completamente possível. Mas todas essas pessoas que eu conheci que fizeram isso, elas tiveram uma coisa em comum. Elas fizeram muito mais do que apenas o básico. Elas não fizeram simplesmente aquela 1 horinha de aula por semana só para falar, ó, tô estudando inglês. Elas se expuseram, elas se desafiaram do jeito que elas podiam naquele momento. Como elas fizeram isso? Olha, traduzindo música, fazendo cursos extras na internet, tentando entender filme em inglês, lendo livros em inglês, traduzindo músicas e por aí vai. Basicamente o que elas fizeram foi o que eu fiz, mas sem sair do Brasil, se expondo ao máximo, saindo da zona de conforto da maneira que elas podiam naquele momento. Elas basicamente deixaram claro para o cérebro também que iria ter que dar um jeito de aprender. Por algum motivo elas não podiam sair do Brasil, mas elas não desistiram, elas sabiam que ela ia dar um jeito de aprender.
De alguma maneira, elas iam conseguir. Sabe aquela frase bem clichê que diz que quem quer faz e quem não quer inventa desculpa? Ela é muito clichê, né? Mas para mim ela é 100% verdadeira. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história e absorvido algo nesse vídeo que possa fazer sentido e você possa usar na sua vida. Se você quiser ouvir mais dessas minhas histórias pessoais e profissionais, é só assistir todos esses meus vídeos dessa playlist que eu criei, porque aqui eu vou te contar tudo, sem filtro. Tudo que eu fiz certo e também o que eu fiz de errado até eu chegar onde eu cheguei hoje. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!